Esse é o Web Aula Day Belo Horizonte. A gente fez o Web Aula Day no Rio de Janeiro, fomos muito bem recebidos lá, também casa cheia. Depois fizemos o Web Aula Day São Paulo, depois fizemos o Web Aula Day Brasília, isso foi em 2011. E agora esse ano a gente vai fazer o Web Aula Day em Belo Horizonte e em outubro a gente está fazendo o Web Aula Day em Porto Alegre. A Web Aula, ao contrário de algumas outras empresas que prestam serviços, de certa forma, similares aos nossos, é talvez a única empresa que somente cuide de e-learning. Existem competências dentro da empresa que nos permitem desenvolver sites, desenvolver portais, desenvolver outras soluções que muitos dos nossos clientes, muitas vezes, pelo grau de relacionamento próximo, buscam junto à nossa empresa, mas a Web Aula realmente tem foco. Nós desenvolvemos aquilo que faz sentido dentro de um projeto de e-learning. Então são produtos, soluções, ou às vezes desenvolvimentos mesmo, mas que estão integrados, que estão associados ao projeto que é implementado pela Web Aula em parceria com os nossos clientes. Cada vez mais as pessoas estão usando ainda os computadores, os desktops, mas a gente tem visto que dispositivos móveis passa a ser uma realidade, né, na rotina de todo mundo. Então o uso de tablets, o uso de smartphones tem sido uma constante cada vez maior, e a Web Aula atenta a essas tendências, naturalmente, ela tem trazido para o mercado produtos que propiciem ao aluno tanto fazer o seu treinamento, ao gestor administrar a sua solução, seja através do seu desktop, do seu notebook, ou também através dos dispositivos móveis, normalmente smartphones e tablets. Então é isso que os investidores da área de educação estão vendo. Um crescimento tímido do presencial e a distância decolando. Então, a universidade, a instituição de ensino hoje que não tem ensino à distância, ou ela está fadada a desaparecer, ou ela está fadada a ficar só com aquele nicho pequeno, e pior, além de ficar com aquele nicho pequeno, alguém vir e tirar alunos dela daquele nicho. Bacana, só que agora na sua conchinchina está vindo gente à distância fisgar o seu aluno, igual fisgou lá a Daniele, grávida, da casa dela, fazendo um curso à distância. E não precisava de ir na faculdade, que estava às vezes no quarteirão de trás, fisicamente. Ok? Com e-learning, né? E comecei a participar dos eventos, procurar curso a respeito. Sempre que eu vinha para participar de eventos semelhantes como ouvinte, eu sempre ficava na dúvida, porque assim, as empresas apresentavam os resultados, né? Toda aquela coisa bacana, cenário, ambiente, tudo dando muito certo. E eu saía com aquela sensação assim, poxa, bacana, muito legal, mas o que eles fizeram, né, para que desse certo, além de uma tecnologia interessante, né, que sustentasse isso tudo. E a minha proposta para a Web Aula foi falar um pouco dos bastidores, na minha visão de RH, o que funciona, além de uma tecnologia que suporte isso, o que a gente tem de ação, o que a gente tem de projeto, o que tem de pedagogia no meio desse caminho, que faça com que a coisa ande. E o nosso primeiro assunto vai ser o suporte aos alunos. Então, toda instituição que se propõe a utilizar o ensino à distância, ela tem que preparar, ela tem que ter ciência, ela tem que ter clareza de que ela vai precisar de organizar uma equipe de apoio, de suporte para os alunos. O aluno se sente seguro quando ele percebe que ele está sendo suportado e bem conduzido no treinamento. Então, nada adianta você disponibilizar um conteúdo para um aluno no ambiente em que muitas vezes ele não tem a menor familiaridade. Primeira dificuldade que esse aluno tiver, o sistema é ruim, o curso não é bom e ele vai ficar totalmente desmotivado. Com um único setor diferenciado, que é o Centro de Pedagogia. O Centro de Pedagogia é uma área formada por especialistas e mestres em pedagogia e em educação. E também alguns especialistas em educação à distância. Este Centro de Pedagogia colabora na gestão de todos os projetos,
concebendo planos de monitoria, planos de tutoria e as dinâmicas dos processos de ensino e aprendizagem. E vocês têm algum tipo de treinamento para o professor, aquele presencial que tem resistência à tecnologia, que manda o aluno desligar o tablet, o smartphone, essas coisas? A gente está começando agora, em virtude dessa onda de tablet, da própria Estácio, formação para... Inicialmente essa ação foi para melhorar a distribuição desse material didático. A gente começou a converter isso para material digital para poder publicar no próprio tablet do aluno e aí eu ter uma capacidade de logística mesmo, de entrega daquele material muito superior, além do tablet ser um recurso formidável, um dispositivo móvel que vai trazer consigo um monte de coisas importantes. Então, o nosso papel aqui, tanto meu quanto do Marcelinho, é levar para vocês um pouquinho de como funciona o processo de produção de treinamentos à distância. Tá? Nós sofremos com isso, gente. Nós sofremos. Por quê? Porque a maioria das pessoas não conhece como funciona o processo de produção de um curso. E aí a gente recebe lá, tipo o Rodrigo, ai Marcelo, será que se eu te mandar um material hoje, terça-feira, você está com conteúdo pronto? Rodrigo, pelo amor de Deus, nem se eu parar a empresa aqui para fazer, porque tem um processo. Chegou uma diretoria que falou assim, olha, gente, não, a Fundação Unimed não pode ficar para trás. Nós precisamos iniciar também com a educação à distância. O que a FGV está fazendo? O que a Estácio está fazendo? E começamos aí a discutir com a nossa diretoria, que até então no nosso pensamento tinha tanto preconceito, tanta dificuldade da técnica, da confiabilidade do treinamento, da clareza dos objetivos desse modelo de ensino. Então, assim, essa diretoria veio diferente. Não, opa, eu quero que a educação à distância seja um dos pilares da nossa instituição. Nós não nascemos de um dia para o outro com o e-learning, nós tivemos uma experiência que foi se consolidando ao longo do tempo. Dentro dessa necessidade de levar a informação e o conhecimento para os profissionais ao longo de todo o Brasil, nós iniciamos o e-learning em 2003, de uma maneira bastante tímida, mas já traçando alguns passos para chegarmos em 2007 numa plataforma de LMS, num e-learning mais consolidado. A minha abordagem é um pouquinho diferente dos cases de sucesso, né, que acabaram de ser apresentados. Eu, infelizmente ou felizmente, não sei, tenho que trazer um pouco da minha experiência como advogado, especialista em direito digital. Já passou da era do direito informático, hoje já chama de direito digital, e posso até dizer que poucos advogados do Brasil já se especializaram em poder dizer que são um e-learning lawyer, né? Um advogado de e-learning. E é o que a gente está tentando ser e tem prestado bons serviços nessa área para poder blindar qualquer risco jurídico relacionado à elaboração de conteúdos dos projetos de ensino à distância. É esse o nosso objetivo.